Agora, a verdade veio à tona, e ela é terrível. Durante séculos, a Idade Média foi palco de guerras, fé e sangue. Mas entre todas as atrocidades daquele tempo sombrio, existe uma história que desafia a própria noção de justiça. Um julgamento que começou em nome da fé e terminou em puro terror. O que você vai ouvir agora é real. E foi tão cruel, tão absurdo, que os historiadores modernos ainda hesitam em acreditar que tenha acontecido. Este é o relato do julgamento que fez até os juízes tremerem. Um julgamento em que o acusado não podia se defender e a sentença era pior que a morte. O cenário era o coração da Europa no final do século XIII. A peste ainda não havia chegado, mas o medo já dominava tudo. A Igreja controlava o destino dos povos. A fé não era apenas crença, era lei. E quem ousasse questionar essa lei era acusado de heresia. Mas entre todos os julgamentos da Inquisição, havia um que se destacava pela sua brutalidade. Um julgamento contra um homem que já estava morto. Seu nome era Pierre de Laon, um nobre que havia servido o rei por décadas. Homem respeitado, generoso, mas que cometeu um único erro. Questionou a Igreja. Pierre afirmava que a fé não deveria ser usada como instrumento de medo, que Deus não precisava de tortura para ser amado. Essas palavras na Idade Média eram uma sentença de morte. Mas o destino lhe pregou uma ironia macabra. Ele morreu antes de ser capturado. E mesmo morto, a Igreja decidiu julgá-lo. A sala cheirava a cera e incenso, misturados ao odor doce da decomposição. Os juízes, vestidos de preto, sentaram-se em silêncio. A acusação: heresia, bruxaria e insulto à fé. O réu, um cadáver. As testemunhas eram servos, camponeses e monges que tremiam ao falar. Alguns diziam que ele havia lido livros proibidos. Outros que questionara milagres, e havia os que juravam ter visto vultos em torno de sua casa à noite, sinais, segundo os inquisidores, de pacto demoníaco. Cada palavra era usada como prova, e cada silêncio era considerado culpa. Durante 3 dias, o corpo de Pierre permaneceu diante dos juízes. Um inquisidor chegou a perguntar em voz alta se o espírito do acusado estava presente. Outro jurou ouvir o som de risadas quando as tochas tremularam. A superstição se misturava à insanidade, e o que deveria ser um julgamento virou espetáculo. No 4º dia, a sentença foi lida. Pierre de Laon é culpado de heresia e bruxaria. Seu corpo será mutilado e queimado em praça pública, para que sua alma seja purificada pelo fogo. E assim, mesmo morto, ele foi condenado à morte. O povo se reuniu na praça central. As igrejas tocaram os sinos, não de luto, mas de triunfo. Guardas trouxeram o corpo envolto em panos e o amarraram a uma estaca. O inquisidor leu a sentença diante da multidão. Que este homem sirva de exemplo, nem a morte absolve o inimigo da fé. O fogo foi aceso. E quando as chamas subiram, o público aplaudiu. A fumaça que subia era chamada de redenção. Mas o que queimava ali não era o corpo de um homem. Era a última centelha de humanidade de uma época cega pelo fanatismo. Esse julgamento ficou conhecido como o julgamento do morto. Mas ele não foi o único. Outros casos, igualmente insanos, se espalharam por reinos inteiros. Na França, um porco foi julgado por assassinato de uma criança e enforcado diante de toda a vila. Na Inglaterra, um cachorro foi condenado por ser instrumento do demônio. E em diversos reinos, até mesmo cadáveres de reis e rainhas foram desenterrados para responder por supostos pecados. O julgamento não precisava de justiça, apenas de público. Mas o caso de Pierre tinha algo diferente. O motivo real de sua punição não era a heresia, e sim o medo.
Pierre era influente. Seus discursos começavam a se espalhar entre soldados e camponeses. Ele pregava com paixão, dizia que a fé verdadeira não precisava de sangue, e para o clero da época isso era perigoso. Era preciso apagar seu nome, sua lembrança e sua mensagem. O julgamento foi apenas a desculpa perfeita para destruir sua memória. E o fogo, a ferramenta que o transformou em exemplo. Décadas depois, um monge arrependido confessou ter participado do tribunal. Em uma carta descoberta séculos mais tarde, ele escreveu: "Não julgamos um homem, queimamos uma ideia." Essa carta foi escondida em um mosteiro e só veio à tona no século XIX. Ela se tornou a única prova concreta de que o julgamento realmente aconteceu. E revelou o quanto o medo do pensamento livre era maior do que o amor à fé. O mais perturbador é que as atas do julgamento mostram detalhes sombrios. Antes de ser queimado, o corpo de Pierre foi rebatizado com água benta e açoitado como se ainda pudesse sentir dor. Era uma tentativa simbólica de purificar a alma antes da destruição total. Esse ritual era comum em casos considerados graves, um castigo espiritual que, segundo os inquisidores, impedia o réu de se tornar um espírito maligno. A insanidade da crença ultrapassava os limites do humano. Os registros indicam que, após o julgamento, as cinzas do corpo foram misturadas ao barro e usadas na construção de uma capela, o mesmo local onde, anos depois, começaram a acontecer fenômenos inexplicáveis. O mosteiro foi abandonado e reconstruído mais tarde, mas a lenda permaneceu. Dizem que até hoje, quando o sino toca sozinho em certas madrugadas, o som ecoa o nome de Pierre, um homem que foi condenado por acreditar demais no perdão. O julgamento mais cruel da Idade Média não aconteceu apenas contra um homem. Aconteceu contra a razão, contra o pensamento, contra a liberdade. E o mais assustador é perceber que, ao longo da história, o ritual se repete com outros rostos, outras crenças e novas fogueiras. Porque a ignorância sempre encontra uma maneira de se vestir de justiça. E o medo, quando ganha voz, queima qualquer um que ouse pensar diferente. Hoje, o nome de Pierre de Laon é lembrado como símbolo da loucura humana, um lembrete de que nem a morte protege aqueles que desafiam o poder. E de que na Idade Média não existiam inocentes, apenas vítimas de um tempo em que a fé e o terror andavam de mãos dadas. O julgamento mais cruel da Idade Média não foi apenas uma tragédia, foi um espelho, e quem olha para ele percebe o quanto ainda carregamos as chamas daquele fogo dentro de nós.